Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Que Deus te abençoe e te guarde nessa manhã e te acompanhe cada dia. Bom dia, professora Paula. Bom dia, Benjamin. Tudo bem com você? Tudo. Você parece que acordou muito feliz. Sim. Você sempre acorda feliz, né, Ben? Tem um sorriso para dar. Sim. As crianças, elas têm um negócio diferente, não é? Uma alegria celestial. Que nesse dia também o Senhor conserve no nosso coração a alegria, a gratidão que as crianças têm. Amém. Bom dia aqui para os meus irmãos. Bom dia. E nessa nova semana que o poder de Deus esteja sobre nós. Se você quer receber mais do poder de Deus, e eu sei que sim, porque nós estamos juntos mais uma vez na casa do Senhor. E Deus vai nos abençoar, não é bem? Sim. E a bênção do Senhor é vinda sobre nós de uma maneira ainda mais forte quando nós nos prostramos na presença dele. Sim. Então nós vamos orar nesse momento. Deus eterno e Pai de bondade, Senhor, a nossa gratidão por termos a chance de viver mais um dia. Foi o Teu poder que nos despertou. A Tua palavra diz que é a vida que vem de Jesus e passa por todos os seres. Então agradecemos, Senhor, pela oportunidade de viver. E queremos viver de uma maneira gloriosa, por isso começamos esse dia na Tua presença, para que o Senhor nos ensine como devemos nos conduzir, como devemos falar, como devemos nos portar de maneira que traga glória ao Teu nome. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está ali do outro lado, cada família, Senhor, para que o Teu nome seja levado a todas as nações, que cada um seja um missionário em seu campo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos cantar o que hino você escolheu para nós? 165. Hoje sou feliz. Amém. Salve
Senhor seja a nossa força, seja a nossa motivação. E hoje começa verso novo, semana nova, verso novo. E qual que nós vamos aprender? 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Semana passada a gente aprendeu Coríntios também, não foi? Só que era 2 Coríntios, né? Certo, então agora é 1 Coríntios. A gente voltou um pouquinho atrás no livro. Capítulo 3. Isso, então abra aí sua Bíblia. Um pouquinho grande, mas a gente decora. Vamos convidar o povo para abrir a Bíblia? Vamos. Vai lá, então fala aí, qual que vai ser o livro e o capítulo certinho? O livro de 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10 ao 13. Vamos então? 1, 2, 3. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 10, do 10 ao 13. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Amém! E agora é um momento mais do que especial. É o momento que você vai abrir mais uma vez a palavra de Deus. E o meu desejo é que a palavra do Senhor encha os nossos corações neste dia. Amém. Amém? Vamos ficar com nós tudo. Que Deus te abençoe e um bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. E feliz sábado. Feliz sábado. Bendito seja o nome do Senhor, mais uma vez com a Bíblia aberta, mais uma oportunidade de estudar o que o Senhor Deus tem para nós, a sua mensagem, as coisas que Ele gostaria que entendêssemos e que pela sua graça, pelo seu poder, tem nos mostrado. O Senhor Deus tem nos dado a chance de estudar durante todos estes meses a sua palavra em porções pequenas todos os dias,
que vão se tornando um todo, que vão nos fazendo compreender. Eu vou passar aqui para vocês uma lembrança para que estejamos dentro do proposto, do que o Senhor Deus tem nos dado estes últimos dias. Observe aqui, por favor, para que você possa se lembrar. Você se lembra dessa situação? Quando o Senhor Deus, então, pediu, dai-lhe voz de comer. Eu quero comentar com vocês, queridos, meus irmãos que estão em casa, nossos queridos irmãos, que se aquele menino tivesse raciocinado ou criado um raciocínio da seguinte maneira: temos aqui uma multidão, eu só tenho esses poucos peixinhos, esses pãezinhos que minha mãe preparou para o meu lanche, não vai dar para ninguém, então eu não vou dar para os outros, porque não vai sobrar nem para mim. Se ele tivesse raciocinado dessa forma lógica, ele não teria experimentado um milagre. Ele não teria ofertado o pouco que tinha na mão para se tornar alimento para multidões e ainda sobrado para levar para casa. Aquela mãe que estava preparando aquele lanchinho nunca imaginou o que Jesus era capaz de fazer com alguma coisa, o pouco saído de suas mãos, dos seus poucos recursos. Jesus quer entrar em cidades e ele pode usar este pouquinho de pão que você tem na mão. Jesus quer alimentar pessoas, Jesus quer alimentar vidas e ele pode usar o pouco que oferecemos, que ele empresta para a nossa mão. Observe, por favor. Agora, olhe isso daqui. Eu gostaria muito que você lesse com cuidado esta frase, porque estava nos estudos passados. Se a obra é de Deus, ele próprio proverá os meios para a sua realização. Recompensará sincera e simples confiança nele. O pouco, o que diz mais? Que é sábia, o que mais? E economicamente empregado no serviço do Senhor do céu, aumentará no próprio ato de ser comunicado. Aleluia! Você tem que crer nisso, isso é real, é bem assim. Nós aprendemos também uma noite no lago, o Senhor Jesus orando num local e de lá ele enxergando seus filhos. Nunca estamos longe da vista do Senhor. E lá vai meu Senhor andando por cima da água, não é? Para encontrar-se com seus filhos, né? Aí o Senhor Jesus chega e tem que falar um discurso duro. Mas Jesus não falava um discurso duro com dura voz. Vocês têm que entender isso. Eu demorei muitos anos para compreender essa verdade. Jesus falava um discurso duro com lágrimas na voz e era assim que ele encontrava o coração. Mas muitas pessoas o deixaram porque não queriam as palavras, queriam a glória e o reino, né? Que Jesus então parecia que ia trazer e que eles confundiram com o reino dessa terra. E eu imagino que cena triste, Jesus chegando, vendo todo mundo embora, chegando para os discípulos, quereis vós também retirar-vos? O Senhor Jesus só espera que permaneça com ele quem realmente quer. Nenhum de nós é adulado para permanecer do lado de Jesus. Que coisa interessante. Tradição dos anciãos. Vocês se lembram? Aquele quantidade embolorada de criações humanas, das tradições humanas, que Jesus não seguia. E por causa disso era dito que ele não cumpria a lei. Que lei que ele não cumpria? A tradição dos anciãos, porque não tinha vindo do pai dele, não é? Avante. Nós vimos também aquela situação da mulher cirofenícia. Eu tomei um susto de ver que ela era a ovelha perdida da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Aqueles que nós temos que buscar. Nós somos ovelhas perdidas porque não somos povo de Israel e fomos trazidos. Que coisa tremenda. Estamos ou estivemos na mesma situação desta mulher que foi tão fraternalmente abraçada e aceita por Jesus, né? Vocês se lembram dessa situação na região de Decápolis? Onde o Senhor Jesus, ele curou um homem mudo, lembra disso? Estão lembrados e surdo, lembra dessa situação? Então ali nós vimos essa situação, o Senhor Jesus tirava noites inteiras de oração. Por que lhe era possível? Por causa dessa vida de poder, ele não vivia sem o Pai. Jesus era confundido com o Pai, de tanta aproximação que ele tinha com ele. O Senhor Jesus passava noites inteiras em orações. Nós estudamos ontem também alguma coisa sobre os fariseus e saduceus, de compreensões e inimigos de compreensão diferente, não é? Eles eram inimigos naquilo que compreendiam e acreditavam, inimigos de crença, mas na hora de brigar contra Jesus, eles
se uniam, não é isso? Que coisa tremenda, que coisa triste isso. Nós vimos também as visões de Ezequiel, né? Ontem nós estivemos pensando sobre isso, e os homens tentam fazer alguma imagem parecida, ou que tome algum espaço, que tente fazer com que a gente compreenda aquele ser com vários rostos. Eu quero falar para você que está em casa, para os meus alunos que estão aqui, que nós vamos ter que estudar profecias. Por quê? Quando o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, guarda esta linha, né, de informação que eu vou lhe dizer agora. A Bíblia contém livros históricos, que contam a história de um povo ou a história do povo de Israel. Tem livros de cânticos e salmos e provérbios, tem livros proféticos e tem os evangelhos e as cartas, tá bem? Então vejam, nós estamos agora iniciando um livro profético, e o livro profético tem uma linguagem figurada. O Senhor Deus faz com que as pessoas, para entenderem o todo, usa imagens diferentes para que entenda o todo. Compreenderam isso? Então, isso é muito importante que você que está em casa entenda. Então, foi dado a Ezequiel algumas visões em seu chamado. Na hora do chamado, para que o servo que vai se tornar profeta, ou que foi chamado para profeta, receba essa visão, o Senhor Deus mostra toda a sua grandeza, né? E foi isso que foi mostrado a Ezequiel no capítulo 1, 2 e 3 que nós vimos ontem, né? Então ali nós tínhamos visto esses seres especiais que Ezequiel tinha visto, e então estes anjos com a velocidade de um raio, eu gostaria que vocês lembrassem disso, porque mais tarde nós vamos ter que comentar esse tal de velocidade de um raio, que estes anjos então faziam o seu trabalho e desciam suas costas e levavam o grande trono de Deus Pai, não é? De um lugar para outro. E Ezequiel ficou maravilhado vendo tudo aquilo. E o Senhor Deus então começou a dar instruções a Ezequiel, que é o que nós vamos estudar hoje, né? Nós estamos estudando o capítulo 4 de Ezequiel, o símbolo do cerco de Jerusalém. O Senhor Deus diz: Ezequiel, pega um tijolo, desenha nele ali o povo de Israel, né? Desenha Jerusalém e coloca ao redor dele o cerco. Não foi isso? Agora, imaginem um profeta. Vocês já imaginaram como era ser profeta? Gente, ser profeta é um negócio muito sério. Você tem que fazer o que Deus pede. Você tem que se posicionar diante de Deus naquilo que o Senhor Deus determinou. E lá estava ele procurando aquilo que Deus pediu para mostrar ao povo de Israel, e o povo de Israel vendo e enxergando. Na verdade, os homens desenham isso que vocês estão vendo agora na tela. No entanto, eu imagino quão grande deve ter sido. Porque Ezequiel era um homem, um tijolo é um tijolo, duro. Por isso o povo de Israel duro daquele jeito, né? O cerco ali ao redor. E eu queria que vocês pensassem. Não consigo imaginar que tenha sido uma coisa pequena. Eu não consigo imaginar que era um tijolinho e então um cerquinho. Não, eu não consigo imaginar que era só um detalhe. Eu imagino Ezequiel fazendo uma coisa grande, porque era todo o povo que estava exilado que tinha que ver. Eles tinham que entender que aquilo era eles. Eles tinham que compreender que aquela situação era a situação deles. E o profeta tinha que fazer uns negócios estranhos. Lembre que o Senhor Deus pediu com relação a... Isso é uma parte dura, e eu fico imaginando que raramente se vê alguém pregando sobre estas coisas. Que situação difícil. Você vai pegar pão, meu filho, e vai cozer o pão nesta medida que eu vou dar. E é interessante que quando eu li isso aqui, eu me lembrei de um detalhe interessante. Lembra, amor? Do pão Ezequiel dos Estados Unidos? Aí está uma imagem, eu corri atrás da imagem, porque nos Estados Unidos tem um tal de pão Ezequiel. Pão de Ezequiel 4, o verso 9, né? Então você dá uma olhadinha ali, ó, Ezequiel 4, 9. Este pão nós comíamos lá quando morávamos nos Estados Unidos. Esse pão é feito com esses ingredientes que Deus deu aqui. Só não é cozido... Só que Jesus pediu que fosse cozido no que primeiro? Esterco humano. Para se tornar totalmente imundo. Isso era exemplo do quê? Veja, ele disse: Senhor, eu nunca comi nada imundo. Senhor, por favor, eu vou te deixar trocar o esterco humano pelo esterco de gado. Só para vocês terem ideia que coisa tremenda. Tá, meu filho? Eu vou deixar você fazer isso, mas você vai ter que fazer. Olha, o profeta não tem escolha, eu quero que vocês saibam disso, né? Ele ali fez um acordo com Deus. Olha, mas olha a situação imunda que o povo estava. E o Senhor Deus dizendo: vocês fizeram pior do que as nações ao redor de vocês. Porque as nações ao redor de vocês não teve o que eu dei. Não recebeu o que eu concedi. Não tiveram conhecimento como eu ofereci a vocês.
Mas vocês fizeram pior. Por que pior? Na extensão do que eles fizeram, mesmo sabendo fazendo errado. Entende que coisa terrível? Foi essa situação. E lá estava Ezequiel mostrando isso diante do povo. Eu imagino que dor que deveria ser isso no coração. E o Senhor Deus ali dando algumas informações. Eu não sei se vocês viram que aqui em Ezequiel capítulo 4 tem uma das informações dessa nossa compreensão de dia e ano na profecia. Quem de vocês percebeu isso? Né? Cada dia te dei por um ano. Lembra disso? Tá? Então nós temos aqui Ezequiel 4, no verso 6. Vocês viram isso? Quando tiveres cumprido estes, tornar-te a deitar-se sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Lembra? Então, um dia, um ano. Então, daqui a pouco você que está em casa vai conseguir estudar isso conosco. Não tenha medo. Aliás, eu queria pedir a você que fosse dentro do nosso canal, Maísa Ribeiro Oficial. Você vai procurar um grupo de estudos bíblicos. Nós já gravamos, já está gravado, já está aí. Você tem que estudar esses estudos bíblicos. Dentro, são mais de 50 estudos bíblicos que nós já gravamos. Esses estudos bíblicos são de 30 minutos quase cada um. Você vai estudar as profecias dentro dos estudos bíblicos. Eu tentei passar a Bíblia toda ali e um deles é o estudo de Daniel. Também temos o estudo de Daniel e Apocalipse, que você pode estudar. É muito importante isso. Não perca tempo. Faça desses estudos o seu Netflix. Tá bem? Corra atrás disso. Busque informação. Encha a sua mente de compreensão destas coisas do céu. O Senhor Deus está agora dando para Ezequiel informações de, olha, você precisa demonstrar ao povo o que foi que eles fizeram e por que estão no estado em que estão. A razão do porquê eu estou te dando essas informações é porque o povo chegou num ponto, veja, Ezequiel 6, verso 11, observe aqui, assim diz o Senhor Deus, bate com a mão, bate com o pé e diz, por causa de todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada e de fome e de peste. Irmãos, ainda viria pior, sim ou não? Eu vou lhe dizer uma coisa, nunca tinha acontecido na história da terra o que aconteceu com o povo de Israel. Nunca. O quê? Não estou falando do cerco, estou falando de um Deus eterno se calar. Depois de falar tanto, vocês caíram a espada, se tornaram escravos e vocês, se não mudarem de vida, vão continuar nessa situação. E o Senhor Deus, por 400 anos, manteve silêncio. Nunca tinha acontecido na história do universo. Deus eterno mantendo? Por que Deus manteve silêncio? Todo profeta que era enviado era morto. Todo profeta Deus mandava, olha, eu vou mandar uma pessoa para cuidar de vocês. O que é um profeta? Alguém que vem cuidar, alguém que vem avisar antes da miséria acontecer. É o repórter certo. Ele vem com a mensagem correta. Ele vem dizendo, é assim, é dessa forma, acredite. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a coisa é assim, porque foi Deus que falou. No entanto, o povo queria isso? Não. Que situação terrível. Mas nós somos tardios em aprender mesmo, não é? Vamos para o capítulo 45? Nós somos tardios em entender. Os discípulos que já viviam com Jesus há tanto tempo, entendiam o que se passava na cabeça de Jesus? Não. Entendiam quando Jesus falava? O que me impressionou ao ler o capítulo 45 do Desejado de Todas as Nações, me impressionou tremendamente, foi saber e entender que Jesus viu tudo antes de acontecer. Sim ou não? Irmãos, diz que ele viu detalhadamente a trilha e o caminho que haveria de passar. Isso me estremece. Se você soubesse que você iria morrer num certo local, você iria lá? Não, né? Nós corremos da morte, não é assim? As pessoas não querem estar envolvidas com nem pensar, eu não quero morrer, né? Agora, se você soubesse que para morrer você iria sofrer muito, como é que você se sentiria? Não, mas que você não ia sofrer pouco, ia sofrer demais. Agora, se você soubesse que iria sofrer muito sem ninguém para lhe ajudar. Agora, se você soubesse que ia sofrer muito para morrer, sem ninguém para lhe ajudar, e que possivelmente havia possibilidade de perder para sempre a sua salvação. Gente, eu penso que a história de Jesus, passada diante dele, deve ter sido uma dor tremenda. Jesus olhou para os discípulos, pensou, Senhor, eu preciso orar por eles, porque eles não sabem o que vai acontecer comigo, e eles estão muito confiantes e até confusos. E foi orar pelos discípulos, não foi? Sim. Foi lá orar, foi lá clamar por eles.
E ao clamar pelos discípulos, este Senhor Jesus que tinha vindo salvar as ovelhinhas, fica imaginando que o grande alvo de Jesus, mesmo sabendo que ia sofrer tudo, era por quê? Qual era a intenção dele? Pode passar o próximo. A intenção de Jesus era o quê? Ele só tinha o quê na frente dele? Ele só tinha na frente dele esse tipo de situação, a ovelhinha perdida. Aquela ovelhinha negra, a que a gente não quer. Aquela ovelhinha ruim. Ele tinha esse tipo de posição. Eu quero. Eu não me importo de sofrer o que tiver que sofrer. Eu vou pegar. Mas ele percebia que seus discípulos eram tardios de entendimento. Ele percebia isso. Mas eram suas ovelhinhas? Sim ou não? Eram. Ele os amava? Sim. Era por eles também que haveria de morrer? Certamente. Então o Senhor Jesus tomou uma posição de tentar explicar para eles. Chegou para eles primeiro com uma pergunta. Eu quero que meus alunos, que os queridos que estão em casa, observem as técnicas de Jesus. Quando Jesus tem que explicar alguma coisa, Jesus, ele começa com uma pergunta. Queridos, o que dizem por aí que eu sou? Vocês se lembram? Olha que interessante. Olha as respostas, né? Diziam, você é o filho de Davi. Alguns só o viam como um profeta. E então Pedro se adianta, que Pedro, né, é o colérico do grupo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas que coisa linda! E o Senhor Jesus disse, então, Pedro, não foi qualquer coisa humana que te revelou isso. Foi meu Pai que revelou. Cheio do Espírito de Deus, estava Pedro naquele minuto, cheio do Espírito de Deus. Jesus diz assim para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou nem a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu, né? Que coisa linda! Mas vocês sabem, né, que os discípulos, eles estavam influenciados pela fala daqueles que acusavam Jesus. Sabe disso ou não? Gente, não adianta, nossa compreensão de alguma coisa... Olha por que eu peço a vocês sempre, para que vocês peçam a Deus discernimento. Nossa impressão de alguma coisa é influenciada por aquilo que ouvimos alguém falar a respeito daquela missão. Por exemplo, algumas pessoas, elas não querem vir para cá, ou quando vem com muito medo, porque alguém falou muito mal. E ao falar mal, as pessoas vêm com o coração apreensivo e deixam de receber uma série de bênçãos. E aí só depois que aquilo passa que elas compreendem por que... bloqueados, né? Os discípulos estavam bloqueados por causa disso. Mas tinha um deles que acreditava piamente em Jesus. Quem era? Pedro. Pedro acreditava. Lá estava o impulsivo Pedro. Acreditava. Aquele que estava disposto a pegar uma lança, uma espada e cortar a orelha de Malco. Ele estava pronto. Ele estava pronto dizendo, e realmente, da boca para fora, não tão preparado, estava pronto. Eu vou para onde o Senhor quiser, eu morro, o Senhor a cruz. Eu faço o que for necessário, Senhor, eu te amo mesmo. Agora eu fico pensando, tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Os discípulos acreditavam em Jesus. Como era para eles pensarem que aquilo era Deus, dormindo com eles? Que quem estava ali era o Filho de Deus, gente, não era qualquer um. Era aquele prometido de Israel, Maria. Imagine Deus em carne morando com eles. Como que eles se relacionavam? Vocês têm ideia de como é receber na sua casa, no seu meio, Filho de Deus? Por isso a pergunta, vocês sabem quem eu sou? Tá bom, o que dizem por aí? Mas e vocês? Dizem o quê? Vocês sabem quem sou eu? Por que Jesus estava fazendo essa prévia? Porque Jesus queria explicar para eles, olha, este Filho do Homem, este Deus que está no meio de vocês, vai morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer. E então Jesus fala um negócio tremendo, que é isso que tem me sustentado tantas vezes no meio do povo de Deus. Ele chega e comenta um detalhe. Esse detalhe que ele fala, que ele comenta ao apontar para Pedro, pensem bem nessa imagem que está aí. Veja que Jesus está apontando uma das mãos para Pedro e outra para si mesmo. Não é isso? Esta foi a ideia correta deste momento, deste tempo, dessa situação que nos foi levado, que nos foi pedido para ler nessa manhã em Marcos 8, tá? O que foi que Jesus tinha dito? Vai lá, por favor, eu te peço. Eu queria que você, em nome de Jesus, observasse esta informação tão importante. Por favor, dê uma olhadinha, Marcos 8, o verso 27. E então, depois eu quero que você vá comigo para Mateus para olhar um detalhezinho.
Olha só, presta atenção. Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: que diziam os homens que eu sou? Responderam ele: João Batista. Outros: Elias. E ainda outros: um dos profetas. Então perguntou: mas vós, que dizeis vós de mim? Respondeu Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa. Por quê? Por quê? Por quê, queridos? Sim, porque ele sabia que já estavam tramando a morte dele desde o primeiro minuto que Jesus apareceu, não foi? Só para vocês verem que não era por raiva ou por qualquer tipo de posicionamento errado, não era não. Era porque o poder que estava atrás deles era que instigava isso. Aí continua. Então começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressurgisse. Ele dizia abertamente essas palavras e Pedro, chamando-o à parte, começou o que? A repreendê-lo. Senhor, não diz isso de você, Senhor. Olha aqui, dá uma olhada, que coisa tremenda. Olha lá. Ele dizia abertamente essas palavras e Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro e disse o quê? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Gente, peraí. Num minuto foi Deus que te falou isso, Pedro. No minuto seguinte foi o quê? Para trás de mim, Satanás. Satanás estava usando Pedro ou não estava? Mas Deus tinha usado Pedro no minuto antes? Sim. É possível esse tipo de situação? É. Foi bem na hora que Pedro estava se sentindo muito bem, porque Jesus disse, não foi carne nem sangue que falou isso de você. Eu imagino aquele coração de Pedro se inflamou. E aí Satanás falou, é minha chance de conseguir tentar fazer o que eu tentei lá no deserto. Lá no deserto eu tentei fazer com que Jesus deixasse a sua missão. Deixa eu tentar aqui pela boca de Pedro. Diz que foi o próprio diabo que falou pela boca de Pedro. Que miséria, gente. Deus fala por uma boca no minuto, no outro minuto Satanás está falando. Que coisa terrível, que miséria, que coisa tenebrosa isso. E meu coração se prende de dor. No entanto, olha que coisa interessante, que se encontra também com relação a Pedro. Vai lá, por favor, em Mateus 16. Corre lá, corre na sua Bíblia. Seria muito bom que você que está em casa, sempre que viesse estudar a palavra do Senhor com a gente, trouxesse a palavra de Deus. Olha só, você precisa disso. Você precisa da palavra do Senhor sempre. Mateus 16, para que possa ir acompanhando, tá? Mateus 16, o verso 13 em diante. Nós vamos ler de novo essa informação, só que com um detalhe a mais. Por que um detalhe a mais? Porque todas as vezes que uma revelação bíblica é dada a oportunidade para quem escreve, para quem está revelando a mensagem, de escrever conforme as suas palavras. Você entendeu? Aquela revelação que foi dada. Portanto, Mateus revela de um jeito, Lucas de outro, Marcos de outro, a mesma situação com algum detalhezinho que este tinha percebido e o outro não. Avante, observe agora. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, que dizem os homens ser o filho do homem? Respondeu-lhes um deles, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro então respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha lá. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro. Agora olha, Jesus apontando para Pedro, tu és Pedro. E depois apontando para si mesmo e disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por que é importante você saber disso? Porque algumas pessoas que leem o texto pensam que estava dizendo que Jesus ia edificar a igreja sobre Pedro, que essa linguagem não era sobre Jesus. Tu és Pedro, pensam que estava falando, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, Pedro. Por isso que a Igreja Católica acredita que a igreja foi edificada sobre Pedro, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus falou, tu és Pedro. Teu nome Pedro significa pedra, né? Tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus é a pedra angular. E ele estava dizendo, esta pedra, imagina uma igreja edificada sobre ele,
Não tem como ruir. Só que ele não parou aí. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Posso dizer uma coisa a vocês? Fazemos parte de uma igreja que não tem como ser destruída. Não existe como. Irmãos, pode acontecer o que for. Você que está em casa, nós aqui da Escola de Profetas, que temos sofrido terrivelmente, vendo coisas ruins entrarem na igreja de Deus, porque eu tenho certeza absoluta que a igreja adventista do 7º dia é a igreja do Senhor na terra. Esta foi a igreja edificada sobre ele. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Embora Deus tenha filhos em todas as igrejas, e um dia Deus chamará esses filhos dos outros apriscos para este aprisco. Compreende o que eu estou lhe dizendo? É isso que o Senhor vai fazer. E para isso, aí precisa o estudo da Bíblia. Não é a religião que salva, mas ai daquele que estiver na religião errada. Porque a religião errada educa errado. A religião errada treina errado. A religião correta é esta. Qual foi a religião edificada sobre Cristo? A igreja adventista do 7º dia. Por quê? Porque ela não tem um detalhe que seja humano. Não falta um detalhe nela. Eu sou adventista, mas sou errada. Mas a religião adventista não é errada. Eu sou pecadora dentro da igreja adventista, mas a religião adventista não tem erro. Você entende o que eu estou lhe dizendo? Compreende? Isso é muito sério. E era dessa igreja que Jesus estava falando. Esta igreja que ele tinha dado a Adão. A igreja adventista não é a igreja nascida porque 2, 3 pessoas se uniram para fazer ou para edificar essa igreja. É uma igreja de profecia. Esta igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, foi dada a Adão. Foi passada de Adão para seus filhos. A mesma igreja que foi apresentada para Noé, a mesma igreja apresentada para Abraão, Isaac, Jacó, todo o povo do Senhor. Esta era a mesma religião que cumpria o povo do Senhor que foi tirado do Egito. O Senhor Deus tirou eles do Egito para cumprir essa religião. Era a religião de todos os profetas, a religião que Deus deu para o povo de Israel. E por transgredir esta religião é que o povo foi preso, foi levado cativo. E esta era a religião que Jesus veio nela. E estava cheia de tradições humanas e Jesus não quero saber. Era a religião dos judeus. Quero que dizer para vocês que a religião que os judeus praticavam é a religião certa. Não as tradições que eles tinham enfiado no meio da religião. Mas era a religião certa. Por quê? Porque era esta a religião que Jesus tinha dado para o ser humano, para o planeta Terra. E você precisa aprender isso. É muito importante que você entenda a seriedade disso. A igreja foi edificada sobre alguém contra a qual as portas do inferno não podiam prevalecer. Ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o próprio Senhor Jesus. Amém, senhores? Amém. Agora eu vou dizer uma coisa. Deus não confiou a obra do evangelho a Pedro, a ser humano algum, individualmente. Jesus confiou a obra da igreja a todos aqueles que se envolvem verdadeiramente com a igreja de Cristo. Sim ou não? Agora deixa eu comentar um detalhe com vocês, pode passar o próximo. Quando Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás, você vê que coisa tremenda, ele não estava falando com Pedro, né? Ele estava falando com o próprio Satanás, né? Ele estava falando com o próprio demônio que estava ali. Que Jesus faça isso comigo toda vez que, por alguma situação, o inimigo usar minha voz. Que Deus faça isso comigo. Dentro das coisas de Deus não pode ter 1 grama de nada, absolutamente nada errado. Por favor, pegue o seu livro, o livrão, e abra comigo aqui numa frase que me encheu o coração. Começa no parágrafo, Jesus explicou então aos discípulos sua própria vida de abnegação. Acharam? No final dela tem um parágrafo, Jesus não reputou o céu. Por favor, observe isto. Olha lá Jesus falando com os discípulos. Agora eu queria que você pensasse nesta frase. Jesus não reputou o céu um lugar desejável enquanto nos achávamos perdidos. Deixou as cortes celestes por uma vida de vitupério e insultos e uma ignominiosa morte. Aquele que era rico nos apreciáveis tesouros celestes tornou-se pobre, a fim de que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Cumpre-nos seguir a vereda por ele trilhada. Aleluia. Só que eu vou ler um pouquinho mais. Continua lendo. Eu sei que eu coloquei ali na tela só um pedaço, mas continua lendo agora. Amor às pessoas, porque Cristo morreu. Significa o quê? O que diz aí? A crucifixão do próprio eu.
Aquele que é filho de Deus, olha só, deve daí em diante considerar um elo na cadeia baixada para salvar o mundo. Gente, o que é isso? O que diz esse texto? Não fecha aí o texto. Aquele que você acabou de ler. O Senhor Deus diz que aquele, olhe bem, aquele que é filho de Deus, deve daí em diante considerar-se o quê? Presta atenção. Um elo na cadeia. Do que está falando? Que desceu à terra para salvar o mundo. Vou explicar para vocês o que Deus está querendo dizer nisso, o quão importante era essa fala de Jesus com Pedro. Abra bem seu ouvido. A fala de Jesus com os discípulos. Eu estou dando a vocês todos essa responsabilidade. Qual? O homem estava separado de Deus. Aqui está Deus e aqui está o homem. E eles não tinham como se unir mais. Jesus veio ser o elo, pegando na mão do Pai e na mão do Filho. Olha que coisa tremenda. O Filho pegou na mão do Pai e na mão deste Filho, vocês entenderam? Ele é o elo que liga, sim ou não? Só que o que você acabou de ler aí no livro, que nós somos o que também? Gente, isso não te arrepia pensar um negócio desse? Quando eu paro para pensar nisso, que responsabilidade tremenda. Diz que nós também somos um elo. Nós fazemos parte disso. Por isso nós somos o corpo de Cristo. Gente, nós também fazemos parte disso. Deixa eu pegar na sua mão para te colocar com o Pai. Olha que coisa tremenda. Deus do céu, que coisa linda. Por isso tem que ler de novo isso. Leia que grandioso isso, olha. Amor às pessoas porque Cristo morreu significa a crucifixão do próprio eu. Aquele que é filho de Deus deve daí em diante considerar um elo na cadeia baixada para salvar o mundo. Um com Cristo em seu plano de misericórdia, indo com ele em busca dos perdidos para salvar. Amém. Continua. O cristão deve sempre ter presente que se consagrou a Deus e que seu caráter deve revelar Cristo perante o mundo. O espírito de sacrifício, a simpatia, o amor manifestados na vida de Cristo devem reaparecer na existência do obreiro de Deus. Aleluia, Senhor, que o Senhor diga para mim, para trás de mim, Satanás, de tudo que tem em mim que não presta. Volta um, por favor. Que o Senhor Deus consiga, volta mais um aí, por favor. Que o Senhor consiga dizer isso na minha vida. Que o Senhor diga, para que então eu possa, livre de todas as misérias, segurar e fazer parte deste elo que segura na mão de qualquer pecador em direção ao Senhor. Para mim, isso daqui é o resumo do estudo de hoje. O Senhor Jesus disse, eu vim para morrer mesmo, eu vim para entregar vida por vocês, eu não me importo de morrer, e eu queria que vocês tivessem esse mesmo sentimento. Quer que eu comente uma coisa com vocês? Abre bem o ouvido. Quem está cheio desse sentimento, joga fora a timidez. Por que é a timidez mesmo? Com cuidado de não se expor, tem vergonha de errar. A pessoa que está com o coração cheio do poder de Deus fala, eu tenho que vencer isso, porque eu tenho uma obra de salvar pessoas, eu tenho que fazer qualquer coisa para salvar seres humanos. Entenderam o que eu estou falando para vocês? Irmãos, é grande demais, peça isso, ajoelhe-se e peça, Senhor, eu quero ser esse elo, eu quero fazer isso, Senhor. Eu quero dar minha vida pelo Evangelho, pelo trabalho de Cristo. Eu quero entender teus planos. Vem cá, Rebequinha. Eu quero estar envolvido contigo, Senhor. Eu quero organizar a vida segundo o teu modelo, meu Pai. Quero fazer toda a minha história funcionar segundo o modelo que o Senhor deixou. Você quer? Quer ou não? Retira de nós qualquer coisa que não é teu, Senhor. Nós não queremos ter em nós compreensões erradas ou qualquer posicionamento que este mundo nos influenciou a ter, Senhor. Organiza a nossa cabeça para o louvor do Teu nome, o nosso coração. E nesses últimos dias, Pai Santo, usa-nos por completo como um elo da cadeia do céu para encontrar, Pai de amor, o ser humano e levá-lo até os pés de Jesus. Ajuda-nos a fazer isso. Queremos fazer parte do plano da redenção como os vencedores, que para isso o Senhor veio, para resgatar a ovelhinha. Nós somos essa ovelhinha, Senhor. Em nome de Jesus, reconhecemos Teu Filho, nosso irmão mais velho, como Filho de Deus. E queremos dizer para Ti, em nome de Jesus, que queremos estar envolvidos com o Teu amor e ter este amor pelas pessoas. Rogo por essa pessoa que está em casa, por sua família,
pelos enlutados, Senhor, pelas pessoas que agora estão com problemas, com dificuldades financeiras, por aquelas que estão se separando, por aquelas pessoas que estão envolvidas em sofrimento, que perderam alguém. Senhor, traga teu bálsamo, envia-nos como bálsamo do céu para ajudar e para fortalecer pessoas. Em tuas mãos eu coloco Rebequinha e todas as crianças, para que em nome de Jesus a tua bênção esteja em nossa casa e na casa dos queridos que levam o teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um abraço, gente. Deus abençoe.